No final da década de 70, 80, pelo menos aconteceu isso comigo, eu comecei a ver em muros: Jesus salva, só Jesus salva. E eu ficava me perguntando, eu pertencia a uma religião, hoje eu me converti. Hoje, se eu perguntar para mim qual é a sua religião, eu falo, eu não tenho religião. Eu sigo o cristianismo primitivo. O que era? A Bíblia, pura e tão somente a Bíblia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu ficava meio, pô, por que Jesus salva? Por que isso? Só Jesus pode salvar e tal. Foi muito intenso esse movimento que aconteceu aí no final da década de 70, começo da década de 80. Eu acho que teve um presidente americano, se eu não me engano, era o Jimmy Carter, em 76. Ele falou muito sobre o cristianismo e aí ficou assim, pô, o cara dos Estados Unidos, então ele é cristão também, então ficou muito em voga esse tema e aí começou a se divulgar bastante aí pelo mundo, né? Parece que a coisa estava meio amortecida e aí voltou. Bom, mas enfim, é, aí a gente se pergunta, aí eu quero colocar esse assunto para vocês, assim, salvar quem de quem? Como assim, né? O que é salvar? Salvar por quê? Tem um texto aqui, né, na Bíblia, está em 2 Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o próprio Deus da paz, o próprio Deus de paz, vos santifique completamente, e o vosso espírito, corpo e alma sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu o que ele fala aqui? Vosso espírito, corpo e alma. Então, é assim, um ser é composto dessas três coisas, vamos dizer assim, vamos chamar de coisa: corpo, alma e espírito. Então, por que salvar? Assim, quando o seu corpo está doente, o que você faz? Você vai procurar um médico, você vai procurar um tratamento, você toma um remédio, você descansa para salvar, para melhorar, para curar o seu corpo. A sua alma é a mesma coisa. Se você está triste, está angustiado, está agoniado, está chateado, está triste, está com alguma coisa, uma doença de alma, você vai relaxar, você vai fazer uma viagem, você vai buscar conselho num amigo, você vai bater papo, ou às vezes você até precisa de uma terapia, alguma coisa assim, para você o quê? Curar a sua alma. E o espírito? Muito bem, o espírito, como é que a gente faz isso aí? Como é que a gente cura o espírito? Como é que a gente salva o espírito? Eu não sei se vocês já notaram, mas às vezes eu vou infelizmente, né, a gente tem que, às vezes morre algum parente, algum conhecido, algum amigo, alguma pessoa querida, e você vai num cemitério, no enterro, e você passa por aqueles túmulos, né, aquelas esculturas, tem cemitérios que são maravilhosos, né? Umas esculturas maravilhosas, né? Pessoas assim, conhecidas, famosas, fazem aquelas esculturas, aqueles jazigos, né? E todas as imagens que você vê ali sempre remonta a pessoa que vai estar ali naquele, que não é mais pessoa, né? Que é um corpo que está ali nos braços de alguém lá no céu. Você nunca vê a imagem do diabo num cemitério, não. Você sempre vê a imagem de coisas celestiais e o morto nos seus braços ali, né? É uma imagem que a gente tem isso aí, que a gente enxerga e vê no cemitério. Então, como que é isso aí, né? O que eu devo fazer para salvar o meu espírito? Algumas religiões ou seitas, elas imputam obras. Você tem que fazer obras, você tem que fazer caridade. Eu não estou dizendo aqui que o cristão, por exemplo, eu, né, que sigo o cristianismo primitivo, não faço isso.
é um outro propósito, é um outro clique que dá no seu coração, né? Mas as pessoas, essas religiões, essas seitas, elas imputam esse tipo de coisa nos seus fiéis, a fim de conseguirem uma troca. Falou, olha, eu vou fazer isso tudo aqui na terra enquanto eu estou vivo, porque eu quero garantir o meu lugarzinho aí no céu. Eu quero garantir que nem aquelas esculturas que a gente vê no cemitério, eu quero estar do lado de pessoas amáveis. Eu não quero sofrer aí. Ah, por quê? Não acaba tudo? Não acaba tudo. A Bíblia diz que a gente vive eternamente. Inclusive, Deus quer nos reconciliar com Ele para viver junto com Ele eternamente. Isso está no livro de Eclesiastes, que foi Salomão que escreveu. Que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então é interessante, né? Pô, eu quero viver com Deus, né? Não quero viver com o diabo, com o inimigo, no inferno. Não, eu quero viver num lugar legal, que eu esteja ali nos braços do Senhor Jesus. Mas, e aí? Tenho que fazer obra então? Mas que tipo de obra? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, tem que subir, fazer promessa, tem que subir escada de joelho, tem que muitas vezes gente se autoflagela, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque Deus deve se agradar disso. Aí eu pergunto, né? Mas é isso mesmo? Quem falou isso? Está escrito em algum lugar? Né? Quem escreveu isso? Né? Tem um texto aqui que eu gostaria de ler para vocês. É bem forte esse texto, mas para mim pôs um ponto final nessa questão, né, de obras. Né? Olha o que Deus fala aqui, isso está lá no profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, todas as nossas obras, tudo isso que a gente faz com o propósito de troca, sabe o que Deus chama? De trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? No passado havia muita lepra. Hoje a lepra diminuiu bastante, né? A gente escuta às vezes falar em algum caso ou outro, mas era muito frequente no passado. E as pessoas, para esconder a lepra, ou até mesmo para não ser uma coisa, eles eram afastadas, né? Eles envolviam panos em volta daquelas feridas purulentas, aquela coisa horrorosa, né? E esse pano que envolvia aquelas feridas era chamado de trapo de imundícia. Então, essas obras para Deus que as pessoas fazem com o propósito de trocar com Ele e barganhar com Ele, oh, estou fazendo aqui, mas olha, né, o Senhor me garante um lugar aí. Para Ele é trapo de imundícia. Não adianta para nada isso, muito pelo contrário. Ele não gosta, ele não gosta disso. Então, é assim, né? Todas as religiões devem ou deveriam oferecer um plano de salvação. Um plano, você tem um plano de seguro, olha, meu seguro cobre isso, isso, aquele outro. Meu plano de saúde cobre isso, isso, aquele outro, aquele outro. Qual é o plano de salvação do cristianismo primitivo? Eu vou ler para vocês. Está em João capítulo 3, versículo 16. Diz assim, olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí, você acaba de encontrar a cura para o seu espírito. Então lembra lá, corpo, alma, espírito. O corpo, você médico ali, descanso. A alma, né, uma terapia, ou um relaxamento, ou uma ginástica, ou um spa. E o espírito? Aqui, Jesus. Ele é a cura para o seu espírito. Né? Ele é a salvação para o seu espírito. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus falando, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Você vê que ele não usa assim, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Não, ele usa o artigo, o. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém chega a Deus se não for por ele. E é interessante isso, né? Que é um plano que Deus já formulou, que está desde o primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis. Lá já Deus já providenciou um Salvador. Ó, Deus criou o mundo, criou todas as coisas, criou a terra, criou o mar, criou as estrelas, criou o sol, a lua, e ele foi falando que era bom, que era bom. Aí no sexto dia ele criou o homem e viu que o homem era muito, aí ele falou assim, e viu que era muito bom. Criou o homem, criou a mulher para o homem, e aí eles viviam junto com Deus. Olha que interessante, né? Eles viviam ali, a Bíblia fala que na viração do dia, quer dizer, no entardecer, Deus ia lá com eles, estavam todos eles ali. Então, eu vou ler para vocês aqui, está lá no comecinho, está em Gênesis, capítulo 3, aqui. Olha, no finalzinho do capítulo 2, bom, aí você já conhece aquela história, passa em desenhinho, né? Que a mulher, a serpente foi lá, falou para a mulher, ó, Deus falou, não come desse fruto. Você pode comer de tudo, mas desse fruto não come. E o que o homem fez? Foi lá e comeu. A serpente foi lá, tentou a Eva, ela comeu e deu para Adão, Adão comeu também e eles pecaram. Mas antes de acontecer isso, olha o que a Bíblia fala aqui no finalzinho do capítulo 2. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Guarda isso aí. Aí o que aconteceu? Quando eles pecaram, Deus, ele não convive com o pecado. Ele não convive com o pecador. Ele hoje, ele convive, vamos dizer assim, porque ele não olha para mim ou para você com os olhos dele. Tem um filtro que vai vir na frente. Qual é esse filtro? É Jesus Cristo. Então, nós somos justificados pelos nossos pecados, porque todos nós somos pecadores, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, por mim e por você. Então é assim que Deus nos vê. Agora, olha lá, voltando lá, então quando eles pecaram, o que aconteceu? Opa, eles perceberam que estavam nus, né? Gênesis 3:7. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Por que eles perceberam que estavam nus, né? Eu já comentei alguns estudos aqui, isso não está escrito aqui, mas eu acredito que seja assim. Por quê? Alguns textos onde Deus ficava na presença de Moisés, e quando Moisés ia falar para o povo aquilo que tinha recebido de Deus, o rosto de Moisés resplandecia, era um brilho, era uma glória. É como você olhar para uma lâmpada, e o seu olho fica ofuscado. Você não consegue enxergar o que está dentro da lâmpada, porque é muito brilho. E como Deus convivia com os homens, eles brilhavam. Então eles não conseguiam enxergar os seus órgãos sexuais. Por isso que eles não perceberam que estavam nus. Aí quando Deus saiu, aquele brilho se esvaiu. E aí eles perceberam que estavam nus. Opa, estamos nus, vamos pegar uma folha de figueira e entrelaçar. Aí Deus pegou, aqui em Gênesis 3:21, e o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Quando ele fala que ele fez roupa de pele, alguém teve que pagar o pato pelo pecado deles, certo? Algum bicho teve que morrer para ele tirar a pele e fazer roupa para eles. Então alguém pagou o pato. Então aqui, aquele sangue derramado para cobrir o pecado dos dois ali, já apontava para quem? Para Cristo. Agora, por que a maioria das religiões não fala o plano de salvação? Ou não tem um Salvador? Será que não tem um Salvador? Qual foi, se vocês conhecem, vai, religião um pouquinho, quem que vocês ouviram falar que morreu,
que deu a sua vida para que nós tivéssemos uma vida plena, uma vida tranquila ao lado de Deus. Foi Jesus Cristo. Deus deu o seu único filho. A gente leu ali. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, não vá para o inferno e tenha a vida eterna do lado de Deus. Então, viu aqui o sangue que foi derramado? Só que lá na cruz, quem que derramou sangue? Foi Jesus. Ele derramou sangue por você e por mim, para que a gente pudesse ter uma vida abundante, plena, agora em vida, e quando morrermos estarmos do lado dele. É isso que é o plano de salvação. É isso que é o remédio para o seu espírito. Agora, para a gente concluir aqui, né? O título do nosso estudo é A Graça de Deus, o Amor Imerecido. A gente merecia isso? Não, porque a gente é pecador. Agora, quanto custa tudo isso? Pô, peraí, algumas religiões, eles imputam obras. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro. E para nós, quanto custa isso tudo? Né? Olha o que ele diz aqui, lá em Efésios. Está aqui, ó. Em Efésios, capítulo 2, ele diz o seguinte, ó. Na Coríntios, ó, ele fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se orgulhe. Olha que interessante, porque pela graça sois salvos. Então nós não merecíamos esse amor, mas pela graça de Deus isso nos foi concedido. E graça o que é? É graça, é de graça. Pô, mas espera aí, a gente hoje fala assim, ó, tem uma coisa, eu gosto muito de bacalhau, né? Adoro bacalhau, gosto de bacalhau. E um dia um amigo meu falou assim, olha, eu vi um lugar que estão servindo um bacalhau em posta, vem um bacalhau em posta, com alhozinho em cima, um arrozinho branco e brócolis. Pô, é mesmo? Ele falou, vamos lá comer. Eu falei, quanto custa esse prato? Ele falou, custa R$ 39,90. Eu falei, meu amigo, me desculpa, mas eu não vou comer esse bacalhau, porque vai virar um chiclete na minha boca, eu não vou conseguir engolir esse bacalhau, porque é muito barato. O bacalhau que eu gosto é aquele que solta aquelas pétalas que você come, derrete na boca, que é um outro peixe. É um outro peixe. Mas por que eu estou falando isso? Porque era muito barato. Aí você fala assim, pô, então é de graça? É de graça, então não deve ser bom. Isso que você está falando para a gente aqui não deve ser bom. É muito barato isso, porque é de graça, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Tem uma história que diz assim, eu li num livro uma vez, era um caçador, acho que é caçador de pérolas, não sei se é caçador ou pescador, é caçador de pérolas, era um indiano. E um amigo dele era cristão. E um amigo dele vivia falando para esse indiano que a salvação é de graça. E o indiano falava assim, não, é impossível, isso é de graça, não é bom, porque, olha só, os deuses, agora mesmo à tarde eu vou num lugar lá que eu vou subir tantos degraus de joelho, e lá em cima eu vou me autoflagelar. E é isso que os deuses se agradam, para que a gente possa ter uma vida digna depois da morte, né? Aí ele falava, não tem nada a ver, você não pode fazer isso, você está se autoflagelando, você vai se machucar, por que isso? Ele falou, não, é assim que Deus se agrada. E esse amigo ia embora. Ele falou, olha, eu quero te dar um presente, essa pérola aqui. Aí o amigo cristão falou assim, meu, não, tá louco, pô, é pérola, eu vou pagar, quanto custa? Ela falou, essa pérola não tem preço, porque meu filho morreu caçando ela. Ele ficou tão empolgado com essa pérola que a gente mergulhava sem aparelho, era apneia, mergulhava só com o ar do pulmão.
E ele ficou assim empolgado, caçando, pegando, rapaz, quando ele viu, já não conseguiu respirar mais, ele morreu afogado. Então, essa pérola para mim, ela não tem preço, ela custou a vida do meu filho. Aí o cara falou assim, putz, é disso que eu estou falando. É tão precioso o sangue de Jesus que nós não temos como pagar. Nem todo o dinheiro do mundo, nem todo o ouro do mundo, nem toda a moeda de todo mundo pode pagar esse sangue. Por isso que é de graça. A gente não faz nada. Por que é imerecido? Porque nós não merecemos. Foi pela misericórdia, suspensão de uma pena merecida. Olha o que ele fala aqui em Romanos, né? Ó. Porque todos pecaram, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo, então, ó, todo mundo pecou e não tem essa de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção é substituição, né? O soldado vira para o outro e fala assim, ô, eu vim te render aqui. O soldado está dando guarda, deu guarda a noite inteira, quando chega às 6 horas da manhã, ele falou, vim te render, vim te substituir, vai descansar que agora eu fico de guarda aí. Então é isso, gente. A salvação, a cura para o teu espírito é Jesus Cristo. E é de graça, você não precisa fazer nada para merecer, porque você não merece, nem eu mereço. Por isso que o título do nosso estudo foi A Graça de Deus, o Amor Imerecido. Aí você vai falar, pô, mas será que eu mereço? Merece, porque você creu. Se você crê que quem deveria estar pregado naquela cruz era você, você está salvo. É isso que significa a salvação. Né? A salvação é Jesus Cristo, que ele foi o único que morreu por você e por mim. Basta você crer que aquele sangue derramado livrou o teu espírito de cair no inferno. Tá certo, gente? Então, eu oro para que Deus possa quebrantar o espírito daqueles que ainda não experimentaram a bondade, a maravilha que é essa convivência com Jesus Cristo. E para nós que somos salvos, eu peço também para que nós nos fortalecemos mais e mais nesse amor maravilhoso e nessa graça maravilhosa. Amém.